Pessoal, tudo bem? No vídeo aula passada a gente discutiu a importância do capital físico para o crescimento de longo prazo. Faltou um negocinho que eu esqueci de acrescentar, vou acrescentar hoje aqui. Que o estoque de capital físico a gente mede ou como proporção do PIB, acho que eu falei isso, ou como uma fração, você divide o estoque de capital por trabalhador. Quanto cada trabalhador tem de capital? Porque não dá para comparar, né, sei lá, Brasil com 200 milhões de pessoas, Índia com 1,5 bilhão de pessoas. O estoque de capital na Índia são tantos bilhões de dólares, trilhões de dólares. O estoque de capital no Brasil são tantos trilhões de dólares. Peraí, mas e por trabalhador? Quanto cada trabalhador tem? Tá? Então isso é importante na hora de contabilizar o negócio. Capital humano. Por que chama capital? A gente chama capital humano, capital que é... E capital humano é sua saúde, sua capacidade de trabalhar e na sua disposição para trabalhar. As pessoas esquecem desse primeiro item. Número 2, o que você aprendeu de conhecimento técnico na escola, na faculdade, sabe? Esse conhecimento que você sentou lá, a bunda estudou e aprendeu um negócio. Capital humano, capital humano. E tem o terceiro componente que é bastante importante também, às vezes as pessoas esquecem, que é aprendizado no trabalho. Um troço fundamental, aprendizado no trabalho. O cara está, sei lá, 10 anos trabalhando naquela empresa, ou naquela indústria, etc. Ele vai desenvolvendo um capital humano. Nesse caso, a gente chama de específico, né? Que ele é muito válido para a empresa ou até para o setor, certo? Então, um capital humano bem específico, adquirido nos anos de trabalho. Isso daí importa. E nessas regressões estatísticas que a gente usa para explicar salário, está sempre lá também. Voltando à pergunta que eu tinha lançado inicialmente, por que a gente chama isso de capital? Por que chama de investimento de capital humano? Investimento é sempre quando você abre mão de alguma coisa hoje para ter mais amanhã. Estudo é isso, né? O cara acabou o segundo grau, vai ou não para a faculdade? Se ele for para o mercado de trabalho, ele vai ter o salário dele hoje. Pessoas que têm, por exemplo, gente família muito pobre, muitas vezes o cara não pode ir para a faculdade, passar lá, vou ficar a manhã inteira estudando, à tarde eu durmo um pouco, vou na biblioteca, estudo mais e à noite eu vou ver um filme. Não, o cara tem que trabalhar, né, trazendo a família. Então, aí, muitas vezes esse cara faz faculdade à noite, etc, trabalha durante o dia, uma vida puxada, mas o trade-off está aí. Se você para estudar mais, você vai ter menos tempo para renda. Né? Para ganhar dinheiro, para trabalhar, para aumentar o salário, para aumentar a sua experiência também. Pensa num acadêmico e tal, que o cara acaba, sei lá, às vezes a graduação em engenharia, em economia, ele vai passar mais 5 anos fazendo doutorado. São 5 anos, o cara já não é mais um moleque, a moça já não é mais uma menina, mas 5 anos estudando, ganhando talvez uma bolsa, ou às vezes não, para poder se dedicar ao estudo. São 5 anos de salário jogado. Então, jogado fora não ganhos. Então, é um investimento, porque eu estou abrindo mão do negócio hoje para ter mais na frente. E aí, obviamente, qual que é a ideia? Que eu vou adquirir conhecimento específico numa área que eu estou ralando um coco aqui, que nem um condenado, e isso lá na frente vai me dar um salário mais alto. E dá, em média, dá um salário mais alto lá na frente. Normalmente o pessoal vem numa hora dessa e fala assim, mas o cara que era o Bill Gates ou o Zuckerberg, pô, não vamos usar esses caras como exemplo para política pública, para pensar a coisa, né, do capital humano em relação com o salário. Eles saíram da faculdade, nem terminaram a faculdade. Tá bom. O cara estava lá em Harvard, né, para ele ter entrado em Harvard ele já é meio diferente. E aí ele falou, eu sou tão diferente que eu nem preciso desse negócio daqui. Então não toma isso como evidência. Ou o cara que ficou milionário fazendo esquema e tal, que é amigo do político também, pô. Capital humano aumenta o salário real da pessoa. Anos de estudo aumenta o salário real. No Brasil, esse prêmio é relativamente elevado. Por quê? Porque capital humano é um troço escasso. Tá? Então, invista no seu capital humano. Aí, o que eu ia falar é o seguinte, esse capital humano, ele compõe com o capital físico do vídeo aula passada para gerar produção. E, assim, eu não estou falando o cara que sabe fazer o código num software super sofisticado. Não necessariamente isso. O cara, para operar um torno moderno, ele precisa de um curso, ele precisa entender, ele precisa estar bem alfabetizado, ele precisa saber um pouco de matemática. É verdade. Entender medida, entender, não computação talvez, mas comandos numéricos, como é que o cara vai colocar lá dentro do torno, lá as instruções, etc. Isso é capital humano, tá? Então, produtividade está ligado, muito ligado à produtividade do trabalhador com o estoque de capital físico que ele tem ao redor dele para trabalhar, certo? Então, eu trabalho com estatística. Se eu não tiver o meu computador com um software lá para fazer as coisas de estatística, eu não vou ser super improdutivo, certo? Quase totalmente improdutivo. Então, capital físico é importante. Agora, eu passei anos estudando, sei lá, linguagem de computação para poder saber fazer aquele negócio. Isso é meu capital humano, certo? E o legal do seu capital humano é que ele é um troço seu. Você adquiriu, ele é seu. Ele deprecia também, que nem o capital físico.
Então lá, a cada ano que passa, eu vou esquecendo um negócio. Aí o que eu tenho que fazer? Investimento. Fico fazendo investimento para não deixar o meu estoque depreciar. Para a economia como um todo, é super importante nível de capital humano elevado, tá? Porque o capital humano, assim, primeiro, ele tem esse impacto direto, né, no PIB, na produção, o cara é mais produtivo. Segundo, ele torna as pessoas meio que perto deles mais produtivos. Terceiro, o cara que tem mais anos de educação, mais capital humano, ele faz menos outras coisas ruins para a sociedade. Ele, sei lá, ele tá em menos, entra em menos briga, ele tá em menos frequentemente em acidente de carro, muito mais improvável que ele cometa algum tipo de crime, etc. Então o capital humano gera o que a gente chama de externalidades positivas. É um bicho grande, assim, é um cara que impulsiona o crescimento de longo prazo. Última coisa é o seguinte, assim como o capital físico, o capital humano tem esses retornos decrescentes. À medida que o país tem o melhor nível de educação, 1 ano de educação a mais, sei lá, na Coreia já tem 12 anos de educação de qualidade. Os caras fazem 13 anos de educação, aí o ganho na margem já é menor, que nem na história do capital físico. Mas o que a gente descobriu, pesquisa acadêmica um pouco mais recente, digamos, nos últimos 10 anos, 15 anos, é que, assim, nesse caso, olhar só para estoque, olhar só para, sei lá, quantas pessoas terminam o 2º grau, é um indicador muito pobre. Qualidade é absolutamente relevante. Então, para a gente entender países que estão crescendo mais, que cresceram mais, que são mais ricos, a gente tem que olhar para o estoque de capital humano, quantas pessoas a gente consegue alfabetizar, treinar, terminar o 2º grau e ir para a faculdade, e também a qualidade do ensino. Tá bom? Próximo Fala do Du, a gente vai falar de produtividade. Um abraço!